Bom dia, Deus! Eis-nos aqui na tua presença, Somorirão, alimentando a todos com o pão da vida. Oremos. Espírito Santo nos alimenta, nos protege de todo o mal. Amém. Confie em Deus e tudo sairá bem. 1 Reis, capítulo 20, versículo 25. E forma outro exército, igual ao exército que perdeste. Cavalo por cavalo, carro por carro, pelejemos contra eles no campo raso, e veremos se não somos mais fortes do que eles. E deu ouvidos à sua voz, e assim fez. Eles pensavam, guerreando contra o povo de Deus, pensando que era porque estava nos altos dos montes. Ele disse, nos vales a gente guerreia e Deus não estará lá. Veremos. E sucedeu que, passado um ano, Ben-Hadad passou revista aos sírios e subiu a Afeque para pelejar contra Israel. Hoje, em 2025, tem um país que se chama Israel, que está causando guerra entre outros países ali próximo. Mas não tem nada a ver com Israel do povo de Deus. Ali é um país querendo poder, querendo dinheiro. E aqui Israel é um país querendo paz, querendo que todos tenham o mesmo direito para todos. Então, observe bem acerca disso. Também os filhos de Israel se passou revista, e providos de víveres marcharam contra eles. E os filhos de Israel acamparam-se defronte deles, como dois pequenos rebanhos de cabras, mas os sírios enchiam a terra. E chegou o homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram, o Senhor é Deus dos montes e não Deus dos vales, toda esta grande multidão entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Veja que o povo de Deus era um pouquinho, parecendo um rebanho de cabra, e o povo dos sírios eram milhares. E Deus é assim que ele age. Por isso que hoje nós, que somos Israel, o povo de Deus, sofremos mais do que as pessoas más. As pessoas más, elas enriquecem mais rápido, tem tudo. Mas nós temos tudo, mas sem aquela riqueza que os males têm. De sobra, jogando e tudo. A gente tem um pouco com Deus, que é muito. E 7 dias estiveram acampados uns defronte os outros. E sucedeu ao 7º dia que a peleja começou. E os filhos de Israel feriram dos sírios 100.000 homens de pé. Num dia, o povo de Israel feriu 100.000 homens. E os restantes fugiram a Afeque, a cidade, e caiu o muro sobre 27.000 homens que restaram. Ben-Hadad, porém, fugiu e veio à cidade, escondendo-se de câmara em câmara. Então lhe disseram os seus servos: eis que já temos ouvido que os reis da casa de Israel são reis tementes. Ponhamos, pois, sacos aos lombos e cordas às cabeças, e saiamos ao rei de Israel. Pode ser que ele te poupe a vida. Então cingiram sacos aos lombos e cordas às cabeças, e foram ao rei de Israel. E disseram: diz o teu servo Ben-Hadad, deixa-me viver. E disse Acabe: pois ainda vive, é meu irmão. E aqueles homens tomaram isto por bom presságio, e apressaram-se em apanhar a sua palavra. E disseram: teu irmão Ben-Hadad vive. E ele disse: vinde, trazei-mo. Então Ben-Hadad foi a ele, e ele o fez subir ao carro. E disse ele: as cidades que meu pai tomou de teu pai, tais restituirei. E faze para ti ruas em Damasco, como meu pai as fez em Samaria.
E eu, respondeu Acabe, te deixarei ir com essa aliança. E fez com ele a aliança e o deixou ir. Então um dos homens dos filhos dos profetas disse ao seu companheiro: pela palavra do Senhor, ora, fere-me. E o homem recusou a feri-lo. E ele lhe disse: por que não obedeceste à voz do Senhor? Eis que em ti, apartando de mim, um leão te ferirá. E como ele se apartou, um leão o encontrou e o feriu. Depois encontrou outro homem e disse-lhe: ora, fere-me. E aquele homem deu-lhe um golpe, ferindo-o. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho, e disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: teu servo estava no meio da peleja, e eis que, desviando-se um homem, trouxe-me outro homem, e disse: guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás 1 talento de prata. Sucedeu, pois, que, estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, tirou a cinza de sobre os seus olhos, e o rei de Israel o reconheceu, que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, porquanto soltaste da mão do homem que eu havia posto para destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. Capítulo 21. Sucedeu depois destas coisas que Nabote, o Jizreelita, tinha uma vinha em Jizreel, junto ao palácio de Acabe, rei de Samaria. Então Acabe falou a Nabote, dizendo: dá-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao lado da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor, ou, se for do teu agrado, dar-te-ei o seu valor em dinheiro. Porém, Nabote disse a Acabe: guarda-me o Senhor, de que eu te dê a herança de meus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa por causa da palavra de Nabote, e o Jizreelita lhe falara, quando disse: não te darei a herança de meus pais. E deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão. Porém, vindo a ele Jezabel, sua mulher, lhe disse: que há, que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão? E ele lhe disse: porque falei a Nabote, o Jizreelita, e lhe disse: dá-me a tua vinha por dinheiro, ou, se te apraz, te darei outra vinha em seu lugar. Porém ele disse: não te darei a minha vinha. Então Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu agora no reino de Israel. Levanta-te, come pão, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jizreelita. Então escreveu cartas em nome de Acabe, e as selou com o seu sinete. E mandou as cartas aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, e habitavam em Nabote. Veja, Jezabel vai destruir o Acabe, o rei Acabe. Então, veja os mandamentos, as leis. Não façam isso, querer deturpar, querer desviar a mão de Deus, que dá errado para cada um de nós. Sigam a Deus, as leis e os mandamentos. Recebam todos o pão da vida.